Graça e paz, Shalom. Hoje eu gostaria de trazer um tema bastante interessante, que é para despertar você que me assiste nos vídeos para um amor verdadeiro pela Terra Santa. Nós sabemos que é um assunto que é pouco tratado, é pouco falado. Talvez você não tenha tido essa experiência de estudar, ou ouvir uma mensagem ou um sermão na sua instituição, na sua igreja, seja ela evangélica ou católica, sobre a importância e o dever, essa preciosidade de se amar Jerusalém. Isso tem tudo uma explicação, porque quando você entende que deve amar Jerusalém, você está se conectando com a terra que Deus escolheu para ser a sua morada. Mas por que isso não é tratado em geral na igreja evangélica ou na católica? Porque falta muito do conhecimento da antiga aliança, e desde o terceiro século existe uma difusão de um antissemitismo disfarçado, ou seja, de não se dar tanta atenção àquilo que seria uma tradição judaica, e ao mesmo tempo de isolá-los como se eles não tivessem mais valor, né? O povo judeu e tudo que está relacionado a eles, o Velho Testamento passou, tudo agora é relacionado ao Novo Testamento, à Nova Aliança. E isso não é verdade, porque toda a Nova Aliança ela é fundamentada na Antiga Aliança. E nenhum dos discípulos de Jesus, vejam, os apóstolos eram judeus, o Messias era judeu, a pregação das boas novas deveria começar por Jerusalém. Jerusalém é a menina da vista. Uma vez eu ouvi de que alguém se referia como se a menina da vista fosse cada salvo, cada redimido, né? O crente. Na verdade, a menina da vista de Deus é Jerusalém. No Salmo 137, versículo 5, o salmista diz: se eu me esquecer de ti, perca a destreza meu braço direito, a minha mão direita. Por quê? Porque a mão direita, sobretudo de um oriental e sobretudo aqui do judeu, ela é a mão que batalha, é a mão que luta, é a mão que se alimenta, é a mão que é a mão do agricultor. Não. Então, se ele perdesse a força da mão direita, ele perderia o sentido da vida. Então, se eu me esquecer de ti, eu perca o sentido da vida, é o que ele está dizendo aqui. No Salmo 87 diz o seguinte: seus fundamentos estão em seu monte santo, e Yahvé ama as portas de Sião mais do que todas as moradas de Jacó. Seus fundamentos, a sua base, o seu alicerce está em Sião, que é outro nome de Jerusalém. A palavra Jerusalém é um composto de duas outras palavras, Irá, que significa ver, visão, e Shalom, paz. Então seria a visão da paz, ou como conhecido ali, o Vale da Visão. Por que é visão da paz? Porque Yahvé é a paz. Yahvé habitou em Jerusalém e há de habitar outra vez em Jerusalém, para onde todos os remidos, todos os redimidos irão um dia viver. Nós temos um dever moral e um dever espiritual de amar Jerusalém. No texto do Salmo 122 diz assim: rogai pela paz de Jerusalém e prospere os que te amam. Deu para entender? Rogai pela paz de Jerusalém, deseje a paz de Jerusalém e prospere em todos aqueles que te amam. A prosperidade daquele que ama Jerusalém é real. Acontecerá que o que ficar em Sião, o que ficar em Jerusalém será chamado de santo. O que estiver inscrito para a vida em Jerusalém, também está lá em Isaías 4:3. Olha só, acontecerá que o que ficar em Sião, o que ficar em Jerusalém, será chamado de santo, e todo que estiver inscrito para a vida em Jerusalém. As profecias apontam para a redenção dos remidos vivendo em Jerusalém. Por isso que ele diz: o que ficar vai ser chamado de santo. A palavra santo tem a ideia de separado, de consagrado, mas na sua estrutura também tem o sentido de ligar, de conectar com Deus. Então, um santo não é apenas na ideia de um separatismo do mundo, mas de alguém que está
ligado a Deus. Naquele tempo chamaram Jerusalém trono de Yahvé. Está lá em Jeremias 3:17. Veja aqui, naquele tempo chamarão Jerusalém de trono de Yahvé. Por quê? Porque ele há de reinar em Jerusalém. Então, se você olhar todas as promessas de Deus, todas as profecias de Deus para a consumação dos séculos, consumação dos tempos, elas se tornam, elas se idealizam, elas irão se realizar em Jerusalém. Porque ali é a habitação de Deus. Ali sempre será. Ele escolheu Jerusalém para ser a habitação de Deus. O Monte Moriá fica em Jerusalém, que é o monte do templo. Por que é o Monte Moriá? O Monte Moriá, se você não sabe, foi o lugar onde Abraão iria sacrificar o seu filho Isaque e onde o Senhor apareceu a ele. Também é o local onde Jacó viu a escada com o anjo subindo e descendo. E também é o local onde Davi ordena ao seu filho Salomão para que se construa o primeiro templo e depois é construído o segundo templo. Então o Monte Moriá, ele é um monte santo. E ele fica onde? Em Jerusalém. Em nenhum lugar do mundo você vai ter algo tão maravilhoso, tão especial como Jerusalém. Não existe outro monte, não existe outro lugar que possa ser chamado casa do Senhor, senão o local escolhido por ele, que é o Monte Sião, que é Jerusalém. Mas ele diz assim, uma profecia, também lá em Joel 3:20, mas Judá será habitada para sempre, Jerusalém, de geração em geração. Veja bem, Judá será habitada para sempre, Jerusalém de geração em geração. Ele está falando da eternidade de Jerusalém. Você já parou para pensar nisso? Mais ainda, assim diz Yahvé, serei consolada em Sião e habitarei no meio de Jerusalém. E Jerusalém será chamada cidade santa e o monte de Yahvé dos exércitos, monte santo. Veja, isso está em Jeremias. Assim Yahvé será em Zacarias, assim Yahvé será consolado em Sião e habitará no meio de Jerusalém. Assim diz Yahvé, serei consolado em Jerusalém e habitarei no meio de Jerusalém, e Jerusalém será chamada cidade santa, e o monte do Senhor dos Exércitos será chamado de Monte Santo. Veja, o futuro apontando de novo a Jerusalém. E mais ainda, vamos lá, em Zacarias 8:22, muitas nações e muitos poderosos virão buscar Yahvé em Jerusalém e orar diante de Yahvé. Muitas nações e poderosos irão buscar Jerusalém. Por quê? Porque Jerusalém é a terra santa, Jerusalém é a cidade santa, é a cidade onde está o Monte Santo, é a cidade onde o Senhor há de reinar sobre toda a terra. A gloriosa Jerusalém que virá do céu, ela se estenderá por essa terra santa. Isso é um palco para outro vídeo a gente abordar isso. Não existe morar nos céus, mas morar em Jerusalém na consumação dos tempos. Naquele dia brotarão águas vivas de Jerusalém e Yahvé será rei sobre toda a terra. Lá em Zacarias 14. Veja, naquele dia brotarão águas vivas, onde? De Jerusalém. E Yahvé será rei sobre toda a terra. As águas vivas, aquilo que dá vida, aquilo que dá vida eterna, né, no sentido de manutenção da vida eterna, vai se manifestar em Jerusalém. E acontecerá que aqueles de todas as nações da terra que não subirem para adorar ao rei Yahvé dos exércitos em Jerusalém, a chuva não cairá sobre eles. Também está lá em Zacarias capítulo 14. Veja, há uma promessa que as nações da terra irão até Jerusalém, porque lá é o local, lá é o palco, é o estrado dos pés de Yahvé, é ali que ele há de habitar e reinar. Então há toda uma consumação das profecias para lá. Agora a minha pergunta é: por que não se ensina a amar Israel? Por que não se ensina a ter esse amor por Jerusalém? É um antissemitismo disfarçado, porque não se há interesse em destacar que não existe Bíblia, não existe nem Novo Testamento sem a fundamentação na Antiga Aliança.
e tem que se colocar na cabeça a casa do Senhor, o que é chamado de a casa do Senhor, não é qualquer templo não. Por mais bonito que possa ser construído um templo aqui na terra, a casa do Senhor é o Monte Sião. É aquele templo que Ele escolheu para habitar. Então, aquela ideia, claro, nós somos a habitação de Deus, obviamente, nós que reconhecemos Yeshua HaMashiach como o Salvador ali, o Redentor, né? o Messias que veio para nos salvar em nome de Yahvé. Então, eu só queria deixar mais um versículo que diz o seguinte, lá em Zacarias 8, no versículo 23, assim diz Yahvé dos exércitos, naquele dia 10 homens de todas as línguas, de nações, agarrarão na borda do manto de um judeu e lhe dirão, iremos contigo, pois escutamos que Deus está convosco. O que ele está dizendo aqui é a confluência, né? O que hoje nós chamamos de igreja, que também nós vamos ter que debater no outro vídeo, nada mais é do que um vocábulo que já existia na Antiga Aliança, uma expressão que já existia até na Antiga Aliança. Mas assim, não existe remido e redimido sem judeu, sem o povo judeu. Então, Paulo diz, olha, eles são a oliveira principal, a oliveira nata, a oliveira brava, aquela oliveira que nasce ali realmente. Todos os outros são enxertos. Então todos os remidos que não são judeus serão um dia tidos como judeus. Eles vão agarrar na orla, as nações virão e quererão ser judeus. Por quê? E virão até Jerusalém, porque ali se faz a morada do grande Deus. Você que é gentil, você que não é um judeu, mas que ama Yeshua, ama o Senhor Jesus, um dia você vai estar em Jerusalém. E você vai entender. Então é extremamente importante que se pregue, que se ensine, que se anuncie e se oriente a amar Jerusalém. Pense aí com carinho e aprenda a ler as Escrituras e entender que Jerusalém é a morada do grande Deus, o Senhor dos Exércitos. Fica aí mais meio de você, fica aí mais um momento para você refletir e tem tempo de amar Jerusalém também. Não esqueça de Jerusalém nunca, em tuas orações e no desejo da tua alma, porque é lá que tu vai morar. Amém? Até mais!